com Sérgio Gustavo Quassi de Castro. Ele é produtor e pesquisador, é da Agro 4S de Sales de Oliveira, aqui no interior de São Paulo. E também com Auro Pardinho, gerente de marketing da DMB, Marcas e Implementos de Sertãozinho, também estado de São Paulo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, prazer é meu. Boa tarde, Pardinho, satisfação revê-lo. Nesse momento de pandemia, reuniões online como essa, também é um momento da gente rever amigos e grandes profissionais. Satisfação é toda minha, Luciana. Prazer aí, agradeço o convite de antemão. Obrigada. Tudo bem, Pardinho? Tudo bem, Luciana, Sérgio, é um prazer revê-los novamente e estamos nesse período aí trabalhando em home office, mas o trabalho continua, né? E é um prazer estar aqui participando e podendo colaborar aí com essas informações para o setor. Eu que agradeço. Bom, o trabalho não para, mas também as pragas também não param, né? As pragas continuam devorando o canavial, se a gente não tomar cuidado, é perda na certa. Sérgio, me fala um pouquinho o que é e o que faz a Agro 4S? A Agro 4S é uma empresa familiar formada por meu pai, Sérgio Donizete, eu, Sérgio Gustavo, meu irmão Saulo Augusto e minha mãe Solange, por isso 4S, todos com S, né? Eu, meu pai e meu irmão agrônomos, casamos com agrônomas e todos trabalham com a cana-de-açúcar. Então, como a gente é produtor e fizemos mestrado, doutorado, tivemos esse elo com a academia, nós achamos que nós precisamos levar esse conhecimento da academia para o setor. Então, a Agro 4S ela vem nesse trabalho de validar, de certificar as novas tecnologias para o setor, buscando produtividade, sustentabilidade e rentabilidade, sempre de forma científica, ética e idônea. Então, esse é o nosso papel, levar o conhecimento e ajudar o setor nesses desafios, como esse também no controle das pragas. Qual é a área de cana de vocês? É aproximadamente 1.200 hectares, dos quais 95% é arrendado. Então, nós temos esse desafio e temos que ser competitivos para se manter viáveis e atuantes no setor, né? Ainda mais numa safra como essa, com grandes desafios. Qual é a produção de vocês? Expectativa para este ano? A expectativa deva fechar em torno de entre 110 e 120 toneladas por hectare, há um aumento acima de 10% em relação à safra passada, uma idade de corte de 6 anos, então, assim, muito em função das pesquisas. As pesquisas, no âmbito geral, estão nos proporcionando ter esses resultados, né? Então, esse é o nosso grande desafio e, graças a essas produções, a gente se consegue manter em pé e atuante no setor. E o bom controle de pragas é um dos fundamentos para você ter uma boa produtividade. Sem dúvida, né? A gente fala que a gente tem todo o carinho no plantio, o carinho na escolha da variedade, na correção do solo, na nutrição, na colheita, mas se você não tiver um controle da praga, essa é uma das primeiras variáveis que pode roubar, que ela pode diminuir o seu incremento produtivo, né? E se tratando de cana-de-açúcar, infelizmente, com o passar dos anos, estão se aumentando o número de pragas e o mais importante ainda, as pragas estão com um nível de severidade muito alto, ou seja, qualquer erro, qualquer tomada de decisão que não seja mais assertiva possível, já há um comprometimento da sua produtividade no ciclo seguinte, né? Então, não é algo fácil, né? Até porque praga é um ser biológico. Então, você não consegue, às vezes, com uma única tomada de decisão, ter um controle ou uma atenuação em 100% dessa. Você diminui a população, mas ainda há a presença do inseto, da praga, na sua lavoura, né? Certo. Esfenófilos esfenófilos leves é uma das pragas que tem crescido, somente no interior de São Paulo, já chegou a Minas Gerais, Goiás, mas principalmente no interior de São Paulo. Vocês têm encontrado como é que é a incidência de esfenófilos na região de vocês? Sim, eu acompanho nos últimos anos alguns levantamentos feitos por outras instituições e o esfenófilo é a praga que mais cresceu nos últimos anos, né? Ela
cigarrinha já era meio cosmopolita, broca também, mas o esfenóforo ele vem a passos exponenciais, abrangendo maior área de ocorrência. E nós também temos essa praga. Atualmente, hoje, aproximadamente 20% da área foi identificada com a praga, e aí nós fazemos como se fosse um BBB, né? Nós temos que controlar, olhar, ver a eficiência de controle, ver qual que é o nível populacional para decidir qual a tomada de controle, olhar como que está o nosso canavial, se é uma cana jovem, se é uma cana mais longeva, se é uma área de reforma, enfim, devido à praga ter ocorrido, o custo do controle não ser barato, nós lançamos mãos dessas ferramentas que nós temos à disposição. Então, nós olhamos primeiro o período de ocorrência do esfenófilo. Opa, é agora no inverno. Isso já acende o sinal amarelo nas nossas áreas, aonde ele vem ocorrendo nos últimos anos. Aí nós fazemos todo um monitoramento nessas áreas que são reincidentes e nas outras áreas que não tem, para nós se precavermos da entrada da praga. Aonde localizou, aonde não localizou, de acordo com o nível populacional, nós tomamos a melhor decisão. Opa, vou no controle químico, vou no controle biológico, vou no controle mecânico. Então, são nesse sentido. De acordo com a população e com a idade, o contexto do meu canavial, nós tomamos a decisão da medida de controle. E, depois disso, uma coisa importante que eu acho que é bom o setor se ressaltar é o retorno na lavoura para ver como ficou o controle. Muitas vezes as pessoas só monitoram o antes e fazem, por exemplo, o corte de soqueira, mas não volta depois na lavoura para ver como ficou o controle dessa praga, né? Então, basicamente, eu acho que uma primeira dica ao setor para melhorar é fazer esse retorno após a tomada de decisão e a medida de controle realizada para ver qual foi essa eficiência do controle, né? E, basicamente, hoje eu vejo 4 opções de controle do esfenóforo. Corte de soqueira, e aí nós temos a DMB com implemento onde permite você cortar a soqueira de forma precisa e aplicar o inseticida ou biológico aonde a larva da praga se encontra, que é no rizoma, ali no rizoma da soqueira. Então, esse é um primeiro forma de controle. Um segundo forma de controle, através do aleiramento da palha. O aleiramento da palha, ele atenua a infestação da praga, mas não elimina a praga, porém uma atenuação já é algo que pode ajudar a gente a ser mais eficiente no controle. Esse é um segundo método de controle. O terceiro, se é uma área de reforma, um canavial onde você já estava programado a reforma desse, tem o eliminador de soqueira. A eliminação da soqueira talvez seja a medida mais eficaz de controle, porque é onde você, através do equipamento que a DMB desenvolveu, você esfacela, você tritura e expõe toda a soqueira da cana-de-açúcar. Com isso, a incidência do sol, há uma desidratação dessa soqueira e a morte da larva. Ou seja, se nós pensarmos em controle da larva, em controle da praga, o eliminador de soqueira é a medida que tem a maior eficiência de controle. Mas ela é exclusiva para as áreas de reforma. Daí a importância de você monitorar aonde se encontra a praga, para se aquela área for de reforma do canavial, você já toma essa excelente medida de controle. Se sua cana é nova, ou se é uma área de produção boa que você não vai reformar, aí nós temos que trabalhar o quê? O controle através do corte de soqueira. E aí nós podemos trabalhar essa dupla. Corte de soqueira, seja com inseticida químico ou biológico, e aí o equipamento permite essa gama de aplicação com diferentes vazões, então dá para nós trabalharmos de acordo com o produto que nós vamos utilizar, mas também há o aleiramento, e eu acho que o Pardinho tem conhecimento melhor, pode me dizer, mas com o próprio cortador de soqueira já pode se acoplar também o aleirador, ou seja, você corta a soqueira e aleira de forma a retirar a palha de cima da linha para atenuar a presença do adulto e a larva. Vide que a larva do esfenóforo, ela não se locomove muito e o adulto tem baixa locomoção. Então, você fazer esse aleiramento da palha contribui para uma atenuação da população. Certo. Pardinho,
O Sérgio te deu o gancho. Fala então desses seus equipamentos, como é que funciona direitinho? Pensando nos fenóforos, o aplicador de inseticida em soqueira, que o mercado conhece por cortador de soqueira, né, que a prática é o corte de soqueira, então ficou bem fácil a analogia aí, ele permite várias opções de tratamento, né? Você pode fazer o corte da soqueira e aplicar o produto que está sendo recomendado ali, seja um produto químico ou biológico, como o Sérgio disse, em 100% da dose ali dentro da soqueira, né? Esse equipamento hoje tem a versão 3 linhas, que é a versão mais comum, e houve uma necessidade de lançá-lo também com 2 linhas, porque muita gente comenta que, embora trabalhe-se com GPS e tal, mas muitas vezes você sulcar com 2 linhas e depois trabalhar com equipamento de 3 linhas, a terceira linha às vezes não vai cortar exatamente no centro, porque houve algum desvio, mesmo com GPS, houve algum desvio e tal. Então, como eu disse, como eu sempre digo, o fabricante não pode ir contra as necessidades do mercado. O mercado pediu um implemento de 2 linhas, então a gente colocou no mercado um produto de 2 linhas. Ele tem essa vantagem de você aplicar exatamente nas 2 linhas que foram sulcadas, porém já tem mais uma dificuldade. Para se trabalhar com esse equipamento, o trator tem que ser trator que permite abrir a bitola para 3 metros. Só que os tratores modernos hoje, mesmo os de potências mais baixas, ele permite isso, né? Então o produtor se propõe a abrir a bitola do trator para 3 metros e aplicar de uma maneira mais eficiente em 2 linhas. Então, esse equipamento tem essa possibilidade de trabalhar com 3 linhas ou 2 linhas. Outras diversificações do implemento são kits, que um deles é o 70-30, que nós chamamos, que ele, além do bico que vai no solo, né, enterrando o produto dentro da soqueira, ele tem um outro bico que permite uma aplicação aérea na base da soqueira da cana, onde você pode regular. A gente chama aqui de 70-30, porque normalmente o mercado regula 70% da dose para aplicar no centro da soqueira, 30% na projeção da linha da soqueira que está brotando ali. Qual a vantagem disso? Pegar um adulto que está ali andando, tal, ou alguma segunda praga já, e depois tem mais uma versão ainda que é acoplado a esse cortador de soqueira um kit que faz o afastamento da palha da linha da cana, que é o que o Sérgio chama de aleiramento. É bom não confundir com aquele enleiramento normal de várias linhas, né, que faz aquelas leiras maiores. Esse seria só um afastamento da palha na linha da soqueira, deixando aquela leirinha na entrelinha ali. Então, qual a vantagem disso? Você afasta a palha da linha da soqueira, então você permite ali e coloca esse, normalmente já tem também o kit 70-30, então depois do afastamento da palha da linha da soqueira, tem um bico que pode pulverizar uma parte da dose ali naquela parte limpa, ali na base da soqueira. E isso permite até você fazer um controle simultâneo de esfenóforos e cigarrinha. Você controla 2 pragas em uma aí. Então, esse é um equipamento bastante versátil também nesse sentido. Além dele, existe o equipamento que faz só o afastamento da palha, nós chamamos ele de desenleirador, que o mercado praticamente que batizou com esse nome, nem sei se seria o nome mais adequado para ele, ele só faz o afastamento da palha em 3 linhas de cana. Existe usina que, vamos dizer,
aderiu a esse tratamento e hoje faz 100% da área o afastamento da palha, faz 100% da área. Existem algumas usinas já fazendo isso, e uma delas até tem um incremento de cerca de 7 toneladas de cana por hectare só com essa operação, sem considerar custo nenhum, de gasto extra nenhum com aplicação de inseticida, né? Então, só com a operação de afastamento da palha, eles trabalharam isso por alguns anos e chegaram a essa conclusão, eles têm um incremento de 7 toneladas de cana por hectare. Então, isso foi inserido na prática de controle de soqueira deles. 100% da área é feito esse afastamento da palha, né? Então, é um equipamento muito interessante. E, logicamente, na hora da reforma, aí, como o Sérgio disse, o ideal é se utilizar também o eliminador mecânico de soqueira, que aí você reduz drasticamente o grau de infestação de esfenóforos, principalmente, além de, paralelamente, você está controlando outras pragas de solo também. E o eliminador mecânico, eu costumo dizer que ele controla a praga de 3 maneiras, né? Uma delas é o próprio atrito mecânico, que se, lógico, a faca pegar ali na larva e tal, vai destruir. O segundo é expor a larva ao sol, como o Sérgio disse, com a desidratação aí morre. E o terceiro é os predadores, que são gaviões, carcará e tal, que é comum numa operação de um eliminador de soqueira você vê eles voando e andando atrás do equipamento para se alimentar com aquelas larvas que o equipamento deixa na superfície do solo ali. Então, o uso do eliminador de soqueira em áreas que têm infestação de esfenóforos, hoje praticamente é uma prática indispensável para você dar uma supressão significativa no grau de infestação de pragas que causam uma redução muito grande, né? E tem que ser um equipamento muito eficiente, porque não adianta você cortar aquela soqueira em pequenos pedaços, porque qualquer pedaço, por menor que seja, que fica na superfície do solo, a praga vai ficar ali escondida. A hora que você planta um novo canavial, ela sai dali e vai se alimentar do tolete novo que está ali plantado. Então, o eliminador de soqueira, ele tem que estraçalhar mesmo a soqueira velha. Ele faz, por isso fica quem já viu ele operando, aquela poeira enorme atrás, assim. Quanto mais poeira, mais significativo que o trabalho está sendo bem feito, porque o objetivo é destruir mesmo, estraçalhar toda a soqueira, deixar ela praticamente tudo em pequenos fios, basicamente, né? Você não é uma coisa que vai cortar em pequenos pedaços, não. Tem que destruir. Então, isso é o conjunto de enxadas de facas rotativas que estão ali acoplado, né? E a velocidade que aquilo gira, tal, com os redutores necessários e tal, né? Para poder fazer um trabalho eficiente mesmo. Certo. Sérgio, dizem que a presença da palha aumentou a incidência de pragas, não só dos fenófilos, mas de outras pragas. O que você acha disso e quais seriam essas outras pragas além dos fenófilos? Essa pergunta ela é polêmica, né? E eu tive a oportunidade nos últimos 5 anos de trabalhar no Sucre. Foi um projeto financiado pelo programa, pela PNUD e GEF, o Sugarcane Renewable Electricity, onde, junto lá com o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, nós trabalhamos esse efeito da palha em vários cenários, vários contextos, e um deles foi em relação ao controle de pragas e a variação da população das pragas nos canaviais, né?
O que nós vimos no Sucre e um pouco da minha experiência como produtor? Eu acho o seguinte, quando você tinha cana queimada e quando você migrou para cana crua, na cana queimada, dependendo do ano, se é um ano muito chuvoso assim, você tinha também o problema de cigarrinha. Então o clima, por exemplo, favorecia a ocorrência de cigarrinha, a broca sempre ocorreu, por mais você fazia queimada, mas em cana queimada também tinha broca. O esfenófilo é uma praga mais recente. Alguns trabalhos muito antigos comentam de haver indícios em cana queimada, mas é mais de cana crua. Mas onde eu quero chegar? Que cigarrinha, broca, eram pragas que já existiam na cana queimada e passou a existir na cana crua também. Só que houve o quê? Dependendo da sua localização de cultivo, da sua região de cultivo e das condições edafoclimáticas, tipo de solo, textura do solo, o que houve? E produtividade do canavial, de acordo com a camada de palha sobre a superfície do solo, pode haver uma maior ou uma menor incidência populacional dessas pragas. No caso, vamos falar mais especificamente da cigarrinha, nesse caso, que é a praga que tem uma maior correlação com a palha. Então, eu acho assim que a palha, ela é culpada? Eu acho assim, o setor querer culpar a palha é meio você jogar a culpa em quem não tem tanta culpa, porque ela não atua sozinho. Então, onde eu quero chegar? A palha, ela aumentou a incidência de cigarrinha nas áreas onde, de acordo com a textura do solo e com o clima e a localização geográfica, houve essa maior favorabilidade à ocorrência da praga. Em outras regiões, a migração da cana queimada para a cana crua, a incidência se manteve a mesma. Então, onde eu quero chegar? Que nós não podemos generalizar. A palha é culpada, a palha atrapalha o controle da cigarrinha. O Brasil tem 10 milhões de hectares cultivados com cana de açúcar. Aproximadamente desses 10 milhões, 6 milhões de hectares são cana-soca. Então, o que eu quero dizer? Nós temos que enxergar aonde a palha atrapalhou, aonde ela promoveu esse incremento da praga, nós temos que tomar medidas de controle diferentes da área onde a presença da palha não atenuou, ela não modificou tanto a dinâmica populacional. Aí o que acontece? O setor é muito modista, muito marketing, ele quer usar a mesma tomada de decisão generalista para toda a área. Aí você começa a ter o quê? Uma baixa eficiência de controle, um problema de reinfestação da praga. Então, nesse sentido, o que eu acho para se ter um êxito do controle da praga, da cigarrinha? Você precisa conhecer textura do seu solo, clima e uma variável importante. Quanto de palha você tem acima do solo? Ninguém avalia isso. Você chega numa usina, chega no produtor, você produziu quanto? 100 toneladas por hectare. Aí quanto de palha ficou na sua lavoura? Para que eu preciso saber disso? Nós da 4S, nós já começamos junto com o Sucre, começar a avaliar isso. E foi interessante que nos últimos 2 anos, quando nós começamos a avaliar quantidade de palha sobre o solo, nós começamos a ver que a cigarrinha não seguia a época de colheita. Por exemplo, um canavial que eu colhi primeiro, que lá no verão ele já está com o dossel fechado, ele não é o primeiro a ter a cigarrinha. O primeiro a ter a cigarrinha é onde tem mais palha, independentemente da época que eu colhi esse canavial. Então eu acho isso importante. Você identificar o quanto tem de palha para ver qual tomada de decisão você tem que fazer. Por exemplo, nesse sentido, vai ter áreas que você vai precisar entrar com um biológico, um jato dirigido na soqueira de um produto biológico, às vezes entrar com um químico e um segundo um biológico, ou até em outras situações mais drásticas, onde você tem que retirar esse colchão de palha, você tem que dar um jeito dessa palha diminuir a sua quantidade na lavoura, para quê? Para você atenuar a presença da praga, entendeu? Então eu acho o seguinte, o setor critica demais a palha, e a palha tem que avaliar essa dinâmica, quantidade, local e situação, né, para tomar a decisão. Se você vai de um controle químico, um controle biológico, um químico com biológico, uma situação mais drástica de remoção
da palha totalmente da sua entrelinha, ou até uma incorporação dessa palha para que ela não incremente substancialmente essa população, ou até também, como nós comentamos com o esfenóforo, um aleiramento da palha. Você somente retirar ela da linha e deixá-la na entrelinha. Então eu acho isso, sabe? Nós temos 1001 opções de controle. Onde o setor peca? Ser generalista e usar o mesmo manejo em 100% da área. Aí, consequentemente, você não vai ter esse problema, né? E falando um pouquinho sobre nas situações drásticas de se remover a palha, tem regiões do Brasil de cultivo de cana que tem problemas de geada, tem problema de frio, altitude. Ali, a palha, ela já atua também contra a produção do seu canavial. Então, você ter uma forma de removê-la ou de você diminuir essa quantidade, de você incorporar parte ao solo, pode trazer alguns ganhos e alguns viés agronômicos. Então, é nesse sentido que eu acho a relação palha com cigarrinha. Mas se o setor começar a olhar quantidade e essas outras características que eu mencionei, com certeza ele vai conseguir ser mais eficiente no controle da praga, porque nós também temos equipamentos, implementos, produtos que nos permitem brincar, entre aspas, né, com diferentes métodos de controle para a gente atenuar a praga. Então, eu acho que é esse o sentido. Não se pode exclusivamente dizer a palha foi culpada pelo aumento de cigarrinha. Tem que se avaliar esse contexto, na minha visão, e ver, vou remover a palha? Vou aleirar a palha? Vou somente fazer um controle químico associado ou não ao biológico, sabe? E tem uma outra praga, por exemplo, a mosca dos estábulos. Tem regiões que a presença da palha potencializa a mosca do estábulo. Opa, eu vi algumas usinas que tiveram problemas de multa, de indenização a pecuaristas. Nesse cenário, ou áreas onde você tem canais de vinhaça, aquela irrigação, aquela fertirrigação em área total, onde se forma aquela lâmina muito extensa de vinhaça ali, que você tem que tirar a palha, senão você vai propagar a mosca e vai ter problema com vizinhos, com os pecuaristas, sabe? Então, eu acho que é isso. Áreas próximas à cidade, aquelas áreas onde você sabe que vai aquelas pessoas de má índole pôr fogo na sua lavoura, um fogo na palha da cana-de-açúcar após a colheita, você já perdeu um corte. Isso nós estudamos também. Um fogo que vem sobre a palha é pior do que o fogo na cana pré-colheita, porque ele cozinha. A temperatura no fogo pré-colheita que chega a 600 graus, no fogo sobre a palha pode chegar a 1.200. Então você tem a morte da soqueira. Então nesse cenário, essas áreas que são propensas a incêndio, você remover, você incorporar, você diminuir essa camada de palha, pode ser uma decisão agronômica também para o setor. Então eu acho que viu quantas variáveis a gente tem que considerar para tomar a decisão. E aí também somos fortuitos que a DMB nos ajuda com vários equipamentos para também incorporar essa palha, para aleirar essa palha, e até via cortador de soqueira, por exemplo, num sistema Drench que vai 70-30, nós já fizemos alguns testes controlando ao mesmo tempo um esfenófilo lá no final de safra que já tem uma propensão à cigarrinha, fazer um controle de ambas as pragas também com o mesmo controle químico. Então, nós temos uma pluralidade de métodos de controle da cigarrinha, né? Essa que é a nossa opinião. Você vê que eu saí um pouco do generalismo. Não, ótimo, essa vivência de pesquisa no Sucre e de fornecedor também, que a gente sente o drama ao longo de todo o ano, né? Certo. Inclusive, Padinho, o incorporador de palha é um equipamento recente de vocês, não é? Recente, é um equipamento recente e ele vem exatamente em função dessas necessidades que o Sérgio enumerou aí. Isso foi algo que surgiu, é lógico que se for analisar, e nós até pretendemos fazer um trabalho mais aprofundado, provavelmente com o Sérgio mais adiante aí, para fazer um estudo mais científico do comportamento dessa incorporação da palha, além de coisas que nós estamos tentando ver de momento, que é as áreas de mosca de estábulo, que houve mesmo usinas que nos
procuraram aí desesperada, porque já estavam pagando multas para pecuaristas devido a áreas com mosca do estábulo, então precisava incorporar essa palha, assumir com essa palha, sei lá e tal. Tivemos procura em função de necessidade de áreas suscetíveis à geada, né? Mato Grosso do Sul, principalmente, esses anos aí, o ano passado mesmo, foi um caso, teve áreas lá que a geada matou a cana, sabe? Então, é tão severa que basicamente mata. Você tem que reformar aquele canavial. Então, em função da palha. E a mesma área do lado, com cana-planta no mesmo porte assim que estava a soqueira do outro lado, não teve nada a cana continuou normal, deu aquela sapecadinha natural da geada, mas foi embora. Na área de cana-soca, por causa do colchão de palha ali na entrelinha, praticamente matou a soqueira, que teve que se pensar em reformar o canavial. E outro problema, incêndios. Nós temos usinas que têm áreas muito próximo à cidade, aqui em Ribeirão mesmo, nós temos casos assim, em Campinas tem muitos casos também de usinas que têm áreas muito próximo à cidade, em todo lugar, né? Nós estamos numa área canavieira, próximo da maioria das cidades aí, existem cana. E o risco de incêndio nessas áreas, principalmente numa época seca, como essa que nós estamos agora, é muito grande. Então, a incorporação dessa palha é importante. Então, basicamente, o incorporador de palha, hoje, ele está, assim, voltado para essas áreas que eu diria emergenciais, vamos dizer assim, né? Agora, pode ser, e isso a pesquisa que vai comprovar, que no caso Sérgio aí, pode ser que nós tenhamos outros benefícios, né, com essa incorporação de palha. Vamos esquecer os problemas que nós estamos, mosca de estábulo, incêndio, geada, etc. Mas aí vamos ver, de repente, incorporar aquela palha, você melhora a matéria orgânica do solo, a cana vai reagir mais, vai produzir mais e tal. Isso hoje é tudo achismo. Isso a pesquisa vai ter que fazer um estudo mais aprofundado para no futuro a gente ter essas respostas. Mas hoje já existe o incorporador de palha no mercado, né, em 3 versões, ele sem adubadeira, ele com adubadeira e ele com adubadeira para óxidos, né, que permite você aplicar adubo e óxidos. Por que isso? Porque aquele cliente que quer já aproveitar a operação que ele vai fazer na cana-soca ali, visando alguma desses problemas emergenciais que ele quer resolver, ele já faz a adubação da soqueira, ele não precisa voltar com uma outra operação naquela área, aplicando o fertilizante da soqueira. Então, ele já faz no incorporador mesmo. E aquele que quer usar o óxido, né, que está aí dando os resultados positivos e tal, também tem a opção. Então, hoje ele está disponível em 3 versões, né? 3 versões. Que ótimo. Muito bom conversar com vocês e saber que tem solução aí, que a gente não precisa eliminar a palha, pelo contrário, né? A gente pode tratar bem da palha, aproveitar a palha e controlar as pragas. Fico muito satisfeita. Muito obrigada pelo bate-papo com vocês. Obrigado. Eu que agradeço aí. Muito obrigado. Tchau.